Tudo bom, moçada? Sejam bem-vindos à minha segunda aula aqui no Ferreto Plus. Que nem a primeira aula, que a gente escolheu um tema super pertinente para Enem, vestibulares e vida cotidiana. Esse tema de hoje também é mega bacana. Cada vez mais tem sido incorporado à nossa vida falar a respeito de biotecnologia. E que nem a gente fez na nossa primeira aula aqui no Ferreto Plus, a gente vai aproveitar questões como uma espécie de norte, como uma espécie de rumo para a gente estar falando sobre biotecnologia. E aí, a primeira questão coloca assim pra gente. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista fulaninho introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Hoje em dia, né, moçada, o termo biotecnologia tem um significado bem definido em ciência, vai ser o uso de seres vivos para a obtenção de produtos úteis ao homem. E quando a gente fala em biotecnologia desse jeito, não é sinônimo de engenharia genética e nem mesmo é uma coisa nova. Na verdade, biotecnologia existe há milhares de anos, apenas não se usava essa nomenclatura. Por exemplo, quando a gente fala lá na produção de iogurtes, na produção de queijos, isso aqui, moçadinha, vai envolver um processo chamado de fermentação lática, que vai ser realizado por um grupo de bactérias chamadas de lactobacilos. Isso quer dizer que se para produzir iogurte e queijo tem a ver com bactérias que são seres vivos, é biotecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, na produção de pães e de bolos, isso tem a ver, gente, com outro processo chamado de fermentação alcoólica, que é realizado por fungos chamados de leveduras. Esses fungos leveduras, quando a gente está falando em produção de álcool, a gente chama de levedo de cerveja. Quando a gente fala na produção de pães e bolos, a gente está chamando de fermento biológico. Ou seja, fermento biológico, na verdade, é um organismo vivo, são fungos unicelulares, e o fermento biológico faz fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, além de álcool, produz gás carbônico, e o gás carbônico é o que faz a massa do pão inchar, é o que faz a massa do bolo inchar. Ou seja, para produzir pães e bolos como fermento biológico é um organismo vivo, isso aí é biotecnologia. Claro que mais modernamente, quando a gente fala em biotecnologia, poxa, moçada, a gente fala em engenharia genética. Eu não diria que engenharia genética é uma ciência, mas engenharia genética, ela é um conjunto de técnicas para manipular o material genético. Ou seja, para manipular DNA, que é o material genético da gente, para manipular RNA, que é o material genético em alguns vírus, e quando a gente fala em engenharia genética, tem várias e várias técnicas envolvidas. A principal técnica de engenharia genética recebe a denominação de técnica do DNA recombinante. E a técnica do DNA recombinante é um negócio muito legal, porque através da técnica do DNA recombinante, você pode cortar, você pode colar genes de qualquer espécie para qualquer espécie. Gente, quando eu falo de qualquer espécie para qualquer espécie, não interessa o reino. Pode ser de animal para planta, de planta para animal, de animal para bactéria, de bactéria para animal, de planta para bactéria, de bactéria para planta. O limite é criatividade e ética, né?
ninguém vai colocar um gene em alguém que possa trazer algum tipo de prejuízo. Mas do ponto de vista técnico, a gente consegue cortar e colar genes entre quaisquer espécies, e a famosa técnica do DNA recombinante, ela vai produzir, então, organismos geneticamente modificados. OGM vai produzir transgênicos aqui na parada. OGMs e transgênicos são a mesma coisa? Não, moçada, não são a mesma coisa. Um organismo geneticamente modificado, OGM, ele tem alguma modificação por engenharia genética, ou seja, a categoria OGM é uma categoria muito ampla, gente, é uma categoria muito genérica. Qualquer modificação por engenharia genética que o cara tenha sofrido, eu posso chamar ele de OGM, de organismo geneticamente modificado. Mas quando eu falo que alguém é transgênico, ele é um tipo de OGM, ou seja, é uma subcategoria de OGM que foi modificado com genes obrigatoriamente de outra espécie. Quer dizer que se eu coloco um gene de você em mim, de você para mim, nós somos da mesma espécie, então eu vou ser OGM, mas eu não vou ser transgênico. Mas se eu pego um gene de uma bactéria e coloco em mim, eu vou ser OGM, que eu sofri uma modificação, e eu vou ser transgênico, porque nesse caso, a bactéria é de outra espécie, eu recebi genes de uma outra espécie. Lembrando para vocês que quando a gente fala na técnica do DNA recombinante, eu tenho duas ferramentas, basicamente. Ora, o objetivo não é cortar e colar, então as duas ferramentas são tesoura e cola. A tesoura é uma enzima chamada de endonuclease de restrição. A gente pode chamar simplesmente de enzima de restrição para poder facilitar a nossa vida. Nossa tesoura, ela corta DNA. E existe uma enzima chamada de DNA ligase, que ela é a nossa cola. O objetivo dela é colar DNA um no outro. Que nem a questão está colocando, a gente pode utilizar essa técnica, por exemplo, moçada, para produzir bactérias geneticamente modificadas, bactérias transgênicas. O exemplo mais tradicional é exatamente o que ele menciona: bactérias com genes humanos para produzir insulina. Então, tá lá o DNA humano, tá lá o DNA dupla hélice, e nesse DNA humano tem um pedacinho dele que é o gene para produzir insulina. Tá lá o DNA da bactéria que eu quero modificar, sendo que bactérias têm um DNA circular. Dupla hélice também, só que circular. E aí, a gente, para poder trabalhar, número 1, vai utilizar as enzimas de restrição para cortar o DNA. Então, vou pegar enzima de restrição, cortar aqui, enzima de restrição, cortar aqui, enzima de restrição, cortar aqui. Detalhe que quando eu corto o DNA da bactéria, esse DNA da bactéria, ele vai se abrindo como se fosse um anel. Então, abri o DNA bacteriano quando eu cortei. Também cortei o DNA humano, o gene para insulina, e agora eu vou posicionar o gene para insulina junto com o DNA bacteriano. E aí, gente, uma vez que a gente cortou, a gente agora vai colar. Para a gente colar o DNA, aquela enzima que eu chamei de DNA ligase, então você vai pegar DNA ligase, ligar bem aqui, DNA ligase, ligar bem aqui, e com isso, fofuchos, a gente tem o DNA recombinante, onde o DNA recombinante, nesse caso, ele vai ser o DNA de interesse, o DNA que me interessa, no caso, né, gente, vai ser o DNA
com o gene para insulina, que é o que me interessa nessa história. Mais um vetor, onde o vetor ele é o suporte para o gene de interesse. Ou seja, uma comparação idiota que eu gosto muito, né? É que se você pensa num álbum de figurinhas, o DNA de interesse é a figurinha, é quem você está colando. E o vetor é o álbum, onde você está colando, na soma dos dois. O DNA recombinante, e no exemplo que eu coloquei para vocês, o gene para insulina é o DNA de interesse, o DNA bacteriano, ele é o vetor aqui na brincadeira. A gente dá uma olhada então na questão, ele coloca lá as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. Ora, moçada, quando você vai lá e faz isso, você transfere o gene. O gene é um pedaço de DNA. Esse pedaço de DNA, gene, ele é transcrito, transcrição em RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro é traduzido, tradução em uma proteína, que pode ser uma enzima. Então, quando você vai lá e coloca o gene para insulina, é um pedaço de DNA, que vai produzir o RNA mensageiro, que vai produzir a proteína, uma enzima, nesse caso a proteína é a insulina. Então, você está colocando a sequência do DNA que codifica a insulina, o gene que vai produzir o RNA mensageiro, que vai ser traduzido na insulina humana, que quer dizer que o item A já é o item correto nessa questão. Isso nos leva à segunda questão, um novo método para produzir insulina artificial, que utiliza a tecnologia do DNA recombinante, foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Ô, gente, qual é mesmo a utilidade de organismos geneticamente modificados, de organismos transgênicos? Eu posso, por exemplo, obter plantas geneticamente modificadas de qualidade superior em relação às plantas originais. Dependendo de como você modifica a planta pode ser mais nutritiva, ela pode ser mais resistente a herbicidas, ao ataque de insetos, à seca, ao frio, e aí vai. Você pode produzir biofábricas de substâncias úteis ao homem. É exatamente o caso da questão. Você, por exemplo, pegar uma bactéria transgênica com genes humanos para produzir insulina para tratar diabetes. Inclusive, né, moçada, ele comenta no texto que normalmente a insulina é obtida de porco, o que não é legal, que a insulina do porco não é igual à insulina humana. A insulina de qualidade inferior não funciona muito bem no corpo humano. E com a técnica da bactéria geneticamente modificada, além de ser insulina igual à insulina humana, o que vai ser de maior qualidade, ainda tem um lance que é mais rápido, né? Ele comenta que é um terço do tempo. De modo que, quando a questão pergunta a produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência e tem o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno, não tem a ver com o pâncreas suíno. A técnica aí é a partir da bactéria. Item B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, não tem relação. Item C, o progresso na técnica da síntese química de hormônios, não é química, né, gente? É biológica, é uma bactéria modificada que vai produzir isso. D, impacto favorável na saúde dos diabéticos, beleza. Agora ele vai ter uma insulina de maior qualidade, que é produzida em menos tempo. Item D, o item correto para marcar. E tem a criação de animais transgênicos, cuidado, hein? Ele está modificando a bactéria. Então, a bactéria que é transgênica e não animal, confirma o gabarito como sendo letra D. Vamos à questão 3. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa,
aprovou um produto de terapia gênica no país. Ora, moçada, terapia gênica é outra utilidade para a engenharia genética. Estava comentando que através da engenharia genética, da técnica do DNA recombinante, eu posso cortar gene de qualquer espécie e colar em qualquer espécie, inclusive a espécie humana, de maneira que a terapia gênica ela vai ser a correção de defeitos genéticos, de doenças genéticas, através da introdução, através da inserção dos genes apropriados. Lembrando que uma doença genética é devido a um gene defeituoso, então eu posso corrigir essa doença genética colocando o gene normal para poder compensar o gene defeituoso. Para isso, eu vou ter que utilizar vetores. E no caso da terapia gênica, nossos vetores preferidos são vírus. Vírus recombinantes. Landim. Mas o vírus não causa doença? Aí é que está o lance. Esse vírus é um vírus geneticamente modificado para duas coisas. Primeiro, para não causar nenhuma doença. Então, um vírus geneticamente modificado para ser inofensivo. E número 2, ele é geneticamente modificado para trazer com ele o gene para corrigir o defeito. Uma vez que se aplica o vírus na pessoa doente, o vírus, então, invade as células da pessoa doente, coloca o gene para corrigir o defeito genético e a doença vai ser curada. Lembrando que esse é um vírus modificado para ser inofensivo, para não causar nenhum problema. A questão, inclusive, continua falando sobre terapia gênica, indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene fulano. O produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano fulano para corrigir o funcionamento das células da retina do olho. Exatamente a história que eu contei, né? Então você vai pegar um vírus geneticamente modificado, que vai ter uma cópia do gene saudável para poder corrigir o problema. O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá e tem a correção do código genético para a tradução da proteína. Cuidado com o termo código genético, aqui nesse caso, né? Código genético não é o gene, não é o cromossomo, não é o DNA. Código genético não é o material genético. Código genético é a relação entre bases nitrogenadas no material genético e aminoácidos nas proteínas. É aquela história que cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro é uma unidade chamada de códon, e cada códon define um aminoácido na proteína que vai ser produzida. Então, isso é o código genético. Então, você tem, por exemplo, cada 3 bases, um códon, A, U, G é um códon e define um aminoácido chamado metionina. CCC, outro códon, outro aminoácido, prolina. U, outro códon, outro aminoácido, fenilalanina, e daí por diante. Cada 3 bases, um códon, um aminoácido. E eu lembro para vocês que o código genético, ele é universal. Gente, ele é o mesmo para todos os seres vivos, da bactéria mais simples ao animal mais complexo, funciona do mesmo jeito. Para todas as criaturas do planeta, com pouquíssimas exceções, 3 bases é um códon, é um aminoácido, AUG é metionina, CCC é prolina, U é fenilalanina e daí por diante. Isso aí é universal e não tem como mudar. Então, quando você pega um cara que ele é geneticamente modificado, que ele é transgênico, você não muda o código genético dele. O código genético é universal e ele é imutável.
eu não tenho como mexer na relação entre códons e aminoácidos, isso aí a gente não tem como mudar. Então a gente pode mudar o material genético, pode mudar os genes, pode mudar o DNA, pode mudar os cromossomos, mas o código genético não, por isso que o item A está falso. Item B, alteração do RNA ribossômico. Não, gente, você vai alterar o gene é de DNA. Item C, produção de mutações. Muito boa a ideia. Mutação é uma alteração acidental no material genético. É diferente de engenharia genética, porque, moçada, engenharia genética não é acidental, é intencional. O cientista programa qual vai ser a modificação que vai ser feita no indivíduo. Então, mutação, alteração acidental aleatória, engenharia genética, alteração intencional. Por isso que um cara que ele é transgênico, que é geneticamente modificado, eu não posso dizer que ele sofreu uma mutação. Não foi acidental, foi de propósito. Item C, falso. Item D, liberação imediata da proteína normal na região ocular humana. Não é imediata, né? Porque uma vez que você vai lá e fornece o gene, o DNA, ele vai ter que ser transcrito em RNA mensageiro, que vai ser traduzido na proteína, que vai corrigir o defeito, essa proteína ou enzima, para poder corrigir o defeito genético que a pessoa apresenta. Ou seja, não libera imediatamente a proteína, você coloca o DNA, o gene. Mas no item E vai haver a expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. Então esse gene se expressa, fabrica RNA, fabrica proteína, cura o problema, de maneira que nessa questão, letra E, o item para marcar. Mais uma questão para a gente, questão 4. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis foi denominada de doping genético. Olha, outra utilidade para a engenharia genética, para a técnica do DNA recombinante. A gente fala em doping genético. Gente, ela usa as mesmas técnicas da terapia gênica para inserir um gene, não para curar uma doença, mas para inserir o gene para turbinar alguém. Na terapia gênica tem alguém doente, eu vou colocar um gene para corrigir o problema. No doping genético tem uma pessoa saudável e eu vou colocar um gene nessa pessoa para ela ficar melhor ainda do que ela era. Ou seja, as mesmas técnicas de terapia gênica para inserir genes que vão melhorar o desempenho em alguma atividade. Por exemplo, deixar a pessoa mais forte, deixar a pessoa mais inteligente ou alguma coisa do gênero. Landim, isso aí já está sendo feito? Se estiverem fazendo, não vão dizer pra gente, né? Doping é ilegal. Então ninguém vai dizer, estou me dopando. Mas talvez já estejam fazendo. O texto da questão continua. Uma vez inserida no genoma, no material genético do atleta, o gene se expressaria, gerando um produto endógeno, produzido dentro do corpo, capaz de melhorar o desempenho atlético. Um risco associado ao uso dessa biotecnologia é o EA, pronto. Tanto em relação à terapia gênica, como em relação ao doping gênico, claro que existem riscos envolvidos. Nesse caso, quais seriam esses riscos? Os riscos, por exemplo, eles envolvem reações do sistema imunológico contra o vírus. A gente não usa um vírus como vetor? Ah, Landim, mas você não disse que esse vírus é inofensivo? É verdade, né? Eu vou pegar o vírus e vou modificar ele para que ele seja inofensivo. Entretanto, às vezes, o sistema imune não sabe que ele é inofensivo e ataca o vírus, e às vezes o ataque do sistema imune é prejudicial para o corpo da gente. Causa situações semelhantes a uma alergia. Então, reações imunes contra o vírus usado como vetor pode acabar sendo prejudicial
contra o vírus recombinante. Além do que, esses novos genes que estão entrando na pessoa podem acabar desregulando genes que já existem na gente. Podem acabar bagunçando a regulação dos nossos genes. De modo que, item A, obtenção de um baixo condicionamento físico. Não, né, gente? Se é doping, é para aumentar o condicionamento físico. Estimula o uso de anabolizantes pelos atletas. Se o cara já está ficando geneticamente mais forte pelo doping gênico, ele não vai precisar usar anabolizante, ele não vai precisar, né, usar bomba. Falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta? Ora, moçada, pode acontecer alguma desregulação gênica e você alterar alguma característica, algum fenótipo de modo imprevisível. Eis um dos medos que a gente tem e tem seu item para marcar. Item D, aparecimento de lesões decorrentes da prática esportiva habitual. Não, gente, se for a prática habitual que o cara já está acostumado, não vai fazer diferença. Claro, né? Se ele começar a se achar mais forte e começar a levantar mais peso do que deve, pode ser que ele se machuque. Mas habitual não vai causar lesões, não. Nada fora do esperado. E no item E, limitação das adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento físico? Não. Se o cara continuar treinando, ele ainda vai ficar mais forte ainda do que o doping genético permite a ele. O que quer dizer que nessa questão, letra C de caso gabarito. É óbvio que se a gente está falando em engenharia genética, a gente tem que conversar um pouquinho sobre teste de DNA, que é o tema dessa questão 5, né? O resultado de um teste de DNA. Gente, para que serve? O famoso exame de DNA, o famoso teste de DNA. Basicamente, o objetivo dele é identificar trechos específicos de DNA de interesse no genoma de alguém. Quando eu falo no genoma, ou seja, no material genético em geral de alguém. Exemplificando, eu estou suspeitando que um determinado cara tem uma doença genética, por exemplo, hemofilia. Quer saber se ele realmente tem hemofilia? Então eu vou ver qual é a sequência de bases nitrogenadas no gene para hemofilia. Aí a sequência de bases nitrogenadas é essa aqui. E eu vou pegar o genoma. Eu vou pegar todo o material genético do indivíduo e, gente, eu vou procurar ver se você encontra o gene para hemofilia, considerando que o gene para hemofilia, ele tem essa sequência. Uma vez que eu encontro a sequência do gene para hemofilia no genoma da pessoa, eu confirmo que ela tem o gene para hemofilia, que ela exatamente é hemofílica. Ou seja, o objetivo é procurar pedaços de DNA que me interessam no meio do DNA total da pessoa. Quais são as utilidades do teste de DNA? É o caso, por exemplo, do diagnóstico de doenças genéticas. Como o exemplo que eu acabei de colocar do lance aí da hemofilia, é o caso do diagnóstico de doenças virais. Gente, se eu encontrar o material genético de um vírus em você, é porque você tem um vírus. Se eu encontrar o material genético de uma bactéria em você, é porque você tem a bactéria. Então, o diagnóstico de doenças virais, de doenças bacterianas, de doenças parasitárias, eu vou procurar o material genético do vírus da bactéria em você. A gente tem também o chamado DNA fingerprint, a impressão digital por DNA, DNA fingerprint, né? Impressão digital em inglês, exatamente a identificação de pessoas. Aqueles casos de criminalística, né? Você identificar o criminoso pelo DNA dele, devido a uma gota de sangue encontrada no lugar do crime, devido a um fio de cabelo encontrado no lugar do crime, né? Você tem ainda, obviamente, os testes de paternidade, os testes de maternidade. No caso, por exemplo, de você estar trabalhando com o diagnóstico de uma determinada doença genética, qual é o DNA de interesse?
é o gene da doença. O diagnóstico de uma doença parasitária, qual é o DNA de interesse? É o material genético do vírus ou da bactéria. No caso do DNA fingerprint e dos testes de paternidade, o DNA de interesse, ele é o famosíssimo DNA lixo que não codifica proteínas e que modernamente a gente chama de região hipervariável. A gente usa o DNA lixo, a região hipervariável de DNA, porque como o nome indica, isso aí é hipervariável. Isso aqui varia demais de uma pessoa para outra, ao ponto que duas pessoas no mundo não têm o mesmo DNA lixo. Apesar de duas pessoas no mundo não terem o mesmo DNA lixo, metade do seu DNA lixo veio do seu pai e metade veio da sua mãe. Então, se eu quiser confirmar que seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, eu comparo o DNA lixo. Se metade for igual de um, metade igual do outro, paternidade confirmada. Lembrando que o DNA lixo varia pra caramba, a exceção clones, né? Gêmeos univitelinos. Então a gente lembra que o teste de DNA não consegue diferenciar gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, porque o DNA deles é igual, inclusive a região hipervariável, o DNA lixo. Nos testes de DNA, gente, ele se apresenta desse jeito, como se fosse um código de barras. A técnica para fazer o teste de DNA é bem complicadinha, mas a maneira de interpretar é muito de boas. Então ele comenta lá o resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens, está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. E aí, a brincadeira é mais ou menos assim. O DNA que tem na criança e tem na mãe, veio da mãe. O DNA que tem na criança e não tem na mãe, tem que ter vindo do pai. Como eu comentei, 50% do seu DNA lixo veio da sua mãe e 50% veio do seu pai. Então, o que não veio da mãe, obrigatoriamente tem que ter vindo do pai. E com isso eu consigo identificar quem é filho, quem é pai, quem é mãe. Nesse caso, por exemplo, né? Quando você pega lá o indivíduo de número 1, ora, o indivíduo de número 1, ele tem esse pedaço de DNA que nem tem na mãe, nem tem no pai. Então ele não pode ser filho de nenhum desses. Quando você pega lá o indivíduo de número 2, esse pedaço de DNA tem no pai, esse pedaço de DNA tem na mãe. Esse pedaço de DNA não tem nem no pai, nem na mãe, então o 2 também não pode ser filho. É bom lembrar que todo o DNA da criança tem que ter vindo do pai e da mãe. Então, no caso do Chapa 2, esse pedaço aqui até que tem no pai. Esse pedaço daqui até que tem na mãe. Poxa, mas esse pedaço aqui não tem em nenhum dos dois. É bom lembrar que todo mundo é parente em um certo nível, né? Você é meu primo, nem que seja em 50º grau. Então, às vezes você tem DNA em comum, mesmo que não haja um parentesco de pai, de mãe, necessariamente próximo. Em relação ao indivíduo de número 3, aqui na esculhambação, esse pedaço de DNA do 3 tem na mãe, esse pedaço de DNA do 3 tem no pai, esse pedaço de DNA do 3 tem na mãe, esse pedaço de DNA do 3 tem no pai. Percebam bem que todos os pedaços de DNA do 3 tem no pai, tem na mãe, que quer dizer que o 3 é o filho que a gente está procurando. Letra C. Vamos dar uma olhada nos outros dois carinhas aqui. O indivíduo 4, esse pedaço de DNA que ele tem, eu encontro na mãe. Esse pedaço de DNA que ele tem, eu encontro no pai. Esse pedaço de DNA que ele tem, nem tem no pai, nem tem na mãe. Por isso, ele não pode ser filho desses dois. E por fim, em relação ao indivíduo 5, esse pedaço de DNA nem tem no pai, nem tem na mãe. Então, o primeiro pedaço de DNA, eu já vejo de cara que não tem no pai nem na mãe, não pode ser o 5. O amigo 3 é o único amigo onde todos os pedaços de DNA, esse aqui veio da mãe, esse aqui veio do pai, esse aqui veio da mãe, esse aqui veio do pai, confirmando então que ele é o filho do casal, letra C, né? Como eu
já tinha marcado aqui com vocês. E moçada, a última questão que a gente escolheu aqui para o nosso Ferreto Plus foi exatamente a questão que caiu na prova do Enem agora, de 2022, bem bacaninha. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Gente, isso aí é um teste de DNA. Vai procurar o DNA do vírus da Covid na pessoa para saber se ela está ou não infectada. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, o exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Gente, a PCR, ou reação de cadeia de polimerase, fica lá PCR na sigla em inglês, é uma reação cujo objetivo é promover a amplificação de DNA in vitro. Peraí, quando eu falo em amplificação de DNA in vitro, vamos traduzir, né? Amplificação, criação de várias e várias cópias de DNA in vitro, em tubo de ensaio. Para que eu quero isso? Ora, gente, para você poder fazer exame de DNA, você precisa de muito DNA. Na questão que a gente fez agora, cada um daqueles tracinhos, ele tem várias e várias cópias de um determinado tipo de DNA. Várias, milhares e milhares. Para você conseguir ver aquele tracinho do jeito que está no exame, você precisa de DNA pra caramba. Em alguns casos, por exemplo, como em criminalística, tu encontrou uma gota de sangue, um fio de cabelo no lugar do crime. A quantidade de DNA é muito pequena. Não dá para fazer o teste de DNA com a quantidade de DNA pequena. Aliás, não dava. Hoje dá. Então, quando você tem pouco DNA, você usa PCR, pega aquele pouquinho DNA, cria várias e várias cópias do DNA no tubo de ensaio, até obter DNA suficiente para poder fazer o exame, o teste de DNA. Por exemplo, no caso do teste lá de Covid, né, o cara vai pegar lá aquele cotonete perfurador de cérebros, vai enfiar lá no seu nariz até sair do outro lado praticamente, né? E ele fica dizendo tá acabando e não tá acabando. E ele fica dizendo tá acabando e não tá acabando, cutucando lá você querendo morrer. Beleza. Quando ele tira a desgraça do cotonete, ele coletou material lá das vias aéreas, onde pode ter o vírus. Se tiver o vírus, tem um material genético do vírus. Só que aqui está o lance. Essa quantidade de material genético do vírus, se tiver, é tão pequenininha que não dá para você detectar no teste de DNA. E é por isso que eu preciso da PCR. Nesse caso, eu vou pegar e criar várias cópias do material genético do vírus até conseguir DNA suficiente para detectar no teste de DNA. Mas aí vem outro problema que o enunciado da questão menciona. Ele comenta: essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Fofuchos, eis o problema. A gente está falando em teste de DNA e o vírus da Covid, ele é um vírus de RNA. E o teste de DNA detecta DNA. Daí, um outro truque é necessário antes de fazer a PCR. Você vai pegar o RNA viral e através de uma enzima chamada de transcriptase reversa, na sigla em inglês ela fica RT, transcriptase reversa, você usa para fabricar DNA viral. Nesse caso, gente, a transcriptase reversa ela acontece em um grupo de vírus chamados de retrovírus. Principal exemplo de retrovírus é exatamente o HIV, causador da AIDS. Ele é um vírus de RNA que usa a transcriptase reversa para fabricar DNA. Aí eu pego essa transcriptase reversa, emprestada nesse caso, que eu vou pegar o material genético do vírus, que nesse caso é RNA, vou usar a transcriptase reversa para produzir DNA viral, e esse DNA viral, ele agora pode ser detectado no teste de DNA. Ele vai ser amplificado na PCR e detectado
no teste de DNA para confirmar se a pessoa está ou não infectada, aqui nesse caso. Lembrando que a gente pode chamar esse DNA, nesse caso, de cDNA, C de complementar, né? Ele é um DNA complementar ao RNA viral, que a gente está fabricando, nesse caso, só para poder exatamente jogar na PCR e jogar no teste de DNA. Voltando para o enunciado da questão, ele vai lá e diz: para a comprovação da infecção pelo coronavírus são coletadas amostras de secreções do indivíduo com o cotonete perfurador de cérebros. Uma etapa que antecede a PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Ou seja, antes de fazer a PCR, que vai criar cópias de DNA, eu tenho que pegar o RNA e produzir DNA. E aí, eu vou fazer isso com a transcriptase reversa. Daí, essa etapa deve ser realizada para item A, concentrar o RNA viral? Não. Para poder produzir DNA. B, identificar nas amostras anticorpos? Não tem a ver com anticorpos nesse caso. C, proliferar o vírus em culturas, aumentando a carga viral? Não é em cultura, é em tubo de ensaio, in vitro. D, purificar os ácidos nucleicos virais? Não tem a ver com isso. Item E, obter moléculas de DNA viral complementar por meio da transcrição reversa. Peguei a transcriptase reversa, peguei o RNA, obtive DNA, amplifico na PCR e procuro no teste de DNA para confirmar o diagnóstico. Item E, o item correto para a gente marcar. Moçadinha, prazer enorme como sempre estar com vocês e até a próxima na plataforma ou então no próximo Ferreto Plus.